Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, uma boa semana para todas as irmãs em nome de Jesus. Amém, minhas amadas irmãs. Espero que todas estejam bem, estejam na presença do Senhor, tenham passado um final de semana abençoado, que Deus abençoe cada uma de vocês. Eu passei muito bem, porque fui para um velório de uma tia minha, uma pessoa abençoada, mas Jesus chamou. E tudo vem na nossa vida como Jesus quer. Nada como nós queremos, minhas amadas irmãs. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas mesmo assim estou aqui para pregar a palavra do meu Senhor, para chegar aí a pedir a Deus que você esteja bem, que cada um de vocês venha ter uma semana, hoje é segunda-feira, venha ter uma semana abençoada, uma semana recheada de bênção na presença do nosso Pai, do Pai, Criador dos céus e da terra. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, apertem no YouTube para ver que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, de que é do nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Amém, minhas amadas irmãs. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Jonas. Jonas, louvado seja Deus, Jonas primeiro, né? E o verso primeiro também, que diz assim, é um versículo muito conhecido, né? Mas tudo tem que ser feito como Deus quer, nada como a gente quer. Se Deus quer que eu pregue esta palavra, então tem que ser como o nosso Pai quer, porque a palavra é dele, a obra é dele, a honra é para ele, o louvor é para ele, tudo vem a ser para a honra e para a glória do nome do nosso Pai. Amém, minhas amadas irmãs? Que a palavra do Senhor diz a mim e a você assim. E veio a mim a palavra do Senhor a Jonas, filho de Anatil, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aleluia. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Társio, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Társio, e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Társio, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. E então temeram os marinheiros, e clamava cada um a seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. E Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: O que tem? Dormiste? Levanta-te e invoca o teu Deus. E talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia a cada um ao seu companheiro: E vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal, que a ocupação é tua, e de onde vem, e qual é a tua terra, e de onde povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreus, temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Aleluia. E então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabia que os homens que fugiam diante da face do Senhor, porque ele tinha declarado. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, está falando do profeta Jonas. Jonas, Deus mandou Jonas se levantar, ir àquela cidade clamar e ali falar do amor de Deus para aquele povo, aquela cidade pecadora. Mas Jonas não quis ir, porque aquele povo ali era um povo muito rebelde, muito ignorante, e muitas vezes as pessoas não querem falar, porque muitos não aceitam a palavra de Deus. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Ele simplesmente
Deus mandou eles se levantar e ir para a cidade de Nínive e pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho para aquele povo se arrepender e se converter a Deus. Mas Jonas não fez isso. Jonas simplesmente ele se levantou e foi pegar o navio para ir para outra cidade para fugir da responsabilidade que Deus tinha botado na mão dele. Aleluia. Muitas vezes, oh meu Deus, aleluia. Muitas vezes Deus bota uma responsabilidade na nossa mão e às vezes queremos fugir dela. Eita, Jesus é forte. Aleluia. E você pensa que vai fugir? Quem que pode fugir da presença de Deus, minhas amadas irmãs? Me diga quem que pode. Quem que pode fugir da presença do Todo-Poderoso? Ninguém pode fugir. Jonas achava que ia poder fugir. Deus manda ele fazer algo ali, vai pregar a minha palavra para aquele povo. E Jonas disse, eu não vou para outra cidade. Pegou o navio, pagou a passagem, como diz a palavra, e foi. Achando que ia se dar bem. E foi. Pegou o navio, entrou no navio. Aleluia. Mas o que foi que aconteceu? Deus mandou uma tempestade no mar. Aleluia. E a palavra diz que Jonas ali, o marinheiro jogaram ele no mar e ele foi para dentro de um grande peixe. Passou 3 dias e 3 noites ali dentro da entranha do peixe. Por quê? Porque ele foi rebelde, ele não quis dar ouvido à palavra de Deus. Muitas vezes Deus está mandando você fazer e você dali está se fechando, você está ali renunciando e não querendo fazer o que Deus está te mandando. E quem não faz o que Deus manda vai pagar o preço. Quem quer pagar? Eu não quero pagar preço, minhas amadas irmãs. O que Deus me mandar fazer, eu faço. Por mais difícil que seja para mim, mas o mais importante é estar de bem com Deus, de que está na mão de Deus. Jonas não quis fazer o que Deus mandou, ele pagou o preço. Isso é para mim, para você, para qualquer ser humano na face da terra. O que Deus mandar fazer, você faça. Porque muitas vezes ele manda fazer algo que a gente não sabe fazer, mas ele se responsabiliza. Porque ele é o dono da vida, o dono do saber é ele. Nada nós sabemos, nada eu sei. Mas quem está acima de tudo, quem está o maior, é o Todo-Poderoso. Então ele sabe de todas as coisas. Então o que ele mandar você e eu fazer, ele vai responsabilizar. Porque ele é Deus. Jonas achou que ia se sair bem dessa, né? Jonas não achou que ia se sair bem? Não, eu vou para outro canto. Eu não vou entrar naquele povo é muito ignorante, aquele povo não quer saber de Deus, então eu não vou nem me meter ali. Porque hoje muitos dizem isso. Muitos dizem isso. Aleluia. Eu vou lá saber daquele povo, um povo que não quer saber de Jesus, um povo que não quer saber, só quer saber das coisas que não é certo. Mas Deus quer que eu e você falamos da palavra dele para esse povo. Se você não falar, se eu não falar, eu vou pagar o preço. Se eu não fizer, eu vou pagar o preço. E é melhor, aleluia, é melhor, como é que se diz? Obedecer de que sacrificar. Então, nós temos que procurar, minhas amadas irmãs, queridas de Jesus, ser obediente a Deus. Não ser rebelde como Jonas. Jonas achou que ia escapar, que ia se sair bem, mas pagou um alto preço. E a misericórdia de Deus foi tão grande que ele entrou no peixe, passou 3 dias e 3 noites. Mas Deus botou ele para fora do peixe. Deus botou ele para fora do peixe. Olha que coisa linda. É a misericórdia do Pai sobre as nossas vidas. Muitas vezes não queremos fazer algo da parte do Senhor, mas Deus disse, você faz. Muitas vezes pagar o preço para depois fazer. Então faça logo. Não espere pagar o preço para depois você fazer, não. Faça logo. Porque é melhor obedecer, ser obediente a Deus, do que pagar o preço, minhas amadas irmãs. Deus, ele é um Deus lindo, é um Deus maravilhoso na nossa vida. Deus só quer o melhor para mim e para você. Agora, ele quer que eu e você
viemos ser obedientes à palavra dele. Jonas achava que se sair bem. Não quis ir para a cidade que ele mandou. Vai para Nínive pregar a minha palavra. Ele foi simplesmente para outro canto. Mas se arrependeu. Pagou o preço. Que muitas vezes eu e você não queremos ser obedientes a Deus. E temos que ser obedientes. Porque quando a gente somos obedientes a Deus, minhas amadas irmãs, Deus se agrada de mim e de você. Ele se agrada de mim e de você quando você e eu somos obedientes à palavra dele. Para que eu e você não venham pagar o preço amanhã. Porque não vamos ser como Jonas, mas vamos olhar para a palavra. Porque é a palavra que dá vida. É a palavra que cura, que liberta, que salva, que restaura, que levanta, que dá vida a quem não tem vida. É Jesus. Jesus, ele é o remédio. Jesus, ele é a força. Jesus, ele é a cura. Jesus é a salvação. Jesus é a libertação. Jesus é tudo que um ser humano, uma vida, precisa para ter paz, saúde e sossego. Se chama Jesus Cristo. Então é melhor, minhas amadas irmãs, ser obediente a Deus do que sacrificar. Amém, minhas amadas irmãs? Que vamos ser obedientes. Não vamos ser desobedientes, mas vamos lutar para que eu e você venhamos ser obedientes a nosso Jesus. Amém? Jonas foi desobediente e Jonas pagou o preço. Então vamos ser obedientes para não pagar o preço como Jonas pagou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra fique no seu coração e que venha ter uma semana abençoada, recheada de bênção, na presença do nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, uma semana riquíssima na presença do nosso Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te cure, que Deus te livre de todo mal. Seja abençoada você e sua casa e sua família, em nome do Senhor Jesus.